Boa tarde a todos. Em nome do IBP, eu gostaria de agradecer a audiência de vocês. Hoje, um evento patrocinado pela CBO, com a presença da Forcinha Engenharia também, e a gente vai ter aqui hoje, vamos tratar um assunto super interessante e importante para a nossa indústria, que é o futuro da logística offshore. Para quem não me conhece, meu nome é José Formili, sou presidente da Forcinha Engenharia e serei o modelador desse webinar. Antes de mais nada, gostaria de agradecer muito a disponibilidade dos palestrantes em participar desse evento, e hoje nós teremos a presença aqui do Marcelo Martins, que é diretor técnico comercial do grupo CBO, o Daniel Gago, gerente executivo de logística, de exploração e produção da Petrobras, e o Maurício Diniz, diretor de operações offshore da 3R Petróleo. Antes de começarmos o painel, hoje a gente tem aqui o privilégio da presença também do presidente do Conselho de Administração do IBP e também diretor de Relações Institucionais e Sustentabilidade da Petrobras, o Roberto Ardengue, que gentilmente vai proferir algumas palavras aqui de abertura, demonstrando o quanto esse assunto é importante para a nossa indústria. Roberto, obrigado pela presença e, por favor, o palco é seu. Obrigado, Formigri, um prazer estar com vocês nesta tarde. Queria agradecer a presença de todos em nome do Instituto Brasileiro do Petróleo, agradecer ao Marcelo, ao Daniel e ao Diniz também pela sua participação. O IBP se sente muito honrado de poder hospedar esse importante evento de um tema tão significativo para a nossa indústria. Essa é uma indústria de movimentação. Nós começamos a movimentar máquinas, equipamentos, no aspecto mais inicial da nossa indústria, que é o trabalho da geofísica, o trabalho da pesquisa exploratória, e aí é só movimentação até o final da vida de um campo, que é o descomissionamento. Então, a logística offshore e o que ela pode agregar em termos de valor para os nossos projetos é absolutamente fundamental. O IBP tem se preocupado com esse assunto. Esse assunto ele está muito vinculado também a um dos princípios básicos do IBP, que é a competição, que é a pluralidade de agentes, que é se criar no Brasil um ambiente de competitividade com a maior quantidade possível de agentes, de modo que a gente possa atender às demandas da sociedade brasileira e entregar também um produto final ao menor custo possível. Então, a logística offshore se insere nesse contexto. Muita gente fala, e hoje é muito comum se falar em transformação digital, em inovação, e eu coloco a logística offshore na mesma categoria da importância que tem toda a questão da transformação digital na nossa indústria. Porque se nós não otimizarmos, se nós não usarmos todas as oportunidades para otimizar nossas cadeias de supply chain, os nossos aspectos ligados à logística offshore, nós estaríamos queimando recursos, nós estaríamos aí, muitas vezes, inviabilizando projetos. Nós temos oportunidades ainda gigantescas no Brasil, em outras áreas, em outras bacias sedimentares brasileiras, não só na Bacia de Santos, na Bacia de Campos, que hoje concentram as principais atividades exploratórias e de produção. O Brasil ainda é um país que tem grandes oportunidades e essas oportunidades estarão ligadas também à questão de como é que nós vamos fazer o abastecimento, a movimentação de carga, de produtos, de equipamentos e também, claro, de petróleo e gás, no final das contas, que é o que nos interessa. Então, mais uma vez, em nome do IBP, agradecendo a você, Formig, por coordenar esse painel, ao Marcelo, Daniel e o Maurício pela participação e especialmente a todos vocês que nos escutam hoje aqui e nos dão o prazer da sua presença, ainda que virtual, nesse importante seminário. Muito obrigado. Ardengue, pelas suas palavras, demonstrando aí a importância do tema para o segmento de óleo e gás, e nós vamos então dar sequência aqui ao evento. Eu vou fazer uma contextualização, porque eu tenho certeza que a audiência está aqui para ouvir os três panelistas, não a mim, mas eu vou tentar fazer uma contextualização bem rápida, à semelhança do que o Ardengue fez,
sobre a importância desse tema. Nós temos lido e ouvido, né, através de webinars e reports, seguidas projeções de grandes valores de CAPEX e OPEX que vão ser dispendidos aqui no Brasil no segmento de óleo e gás, mais especificamente de EIP, fora, obviamente, o pagamento de participações especiais geradas pelo rendimento, pela receita vinda do óleo e do gás, e isso aplica-se para toda a sequência da cadeia de valor do EIP. Desde lá a exploração, passando desenvolvendo a produção, depois as operações de produção e finalmente descomissionamento. Felizmente, a competitividade do óleo offshore aqui no Brasil indica uma possibilidade boa de conseguir se colocar comparativamente com os outros óleos produzidos no mundo, em termos técnicos de custo de segurança, porque isso é fundamental, principalmente no momento onde as projeções de consumo de óleo são bastante incertas, associadas à transição energética, que é um fato inexorável. Então, nesse momento, é muito importante que o óleo produzido no Brasil consiga se inserir nessa matriz para poder ele ter um espaço naquela curva de demanda que vai existir para esse óleo. Bem, quando a gente olha normalmente os projetos, tem todo um lado bastante assim divulgado, explorado visualmente em congressos, que é a parte tecnológica associada tanto à parte de subsuperfície, subsea e topsides. Há prêmios que são associados a esse tipo a esses segmentos, né, do processo produtivo de EIP, mas por trás disso, como foi destacado pelo Ardeng, se não houver um suporte logístico transversalmente atuando ao longo de toda a cadeia de valor, com segurança, qualidade, tempo adequado e custo, infelizmente, pessoal, não há atividade de EIP viável. Essa realidade ela é muito clara se a gente olhar rapidamente a história do EIP no Brasil, vou focar no offshore, e a gente vê que lá atrás, nas décadas de 70 e 80, quando a atividade ainda estava nos seus primórdios, principalmente na década de 70, né, a gente via que não havia uma infraestrutura de logística disponível pronta no Brasil. E o que aconteceu na época? A Petrobras fez vários investimentos ao longo da costa brasileira, tanto de armazéns quanto de portos, instalações de embarque e desembarque, tanto para o trabalho com os rebocadores, aí sim contratados, quanto com também, às vezes, mesmo montando instalações para operação de helicópteros para dar esse suporte offshore. Ao longo, a gente tem esses exemplos no Pará, no Ceará, no Rio Grande do Norte, em Sergipe e em Macaé, né? Ao longo do tempo, tão logo a gente teve as grandes descobertas do pré-sal, desde lá aquele primeiro ciclo de planejamento do pré-sal, que a Petrobras chamava de Plan-Sal, havia lá um capítulo específico de logística offshore, porque já se percebia a importância que havia nesse fluxo, né, de pessoas, cargas das mais variadas, líquidos, para poder garantir a operação segura, contínua, eficiente, economicamente viável no offshore. Uma coisa que é muito importante é que, às vezes, a gente olha para a logística offshore começando do porto para frente, né? Por quê? Aparece mais os rebocadores das suas diversas classes e os helicópteros nessa história. Mas a gente tem que sempre olhar que logística offshore inclui também toda a parte de armazenamento, toda a parte de transporte terrestre, e esse transporte terrestre ele vale não apenas entre o armazenamento e o porto, mas, obviamente, o suprimento dos fornecedores de bens e serviços, sejam eles produzidos no Brasil, sejam eles importados, que garantam a continuidade operacional. O Brasil
felizmente, ele evoluiu a ponto que a indústria privada passou a ser capaz de prover serviços que antes as operadoras, particularmente a Petrobras, tinham que desenvolver a sua própria infraestrutura de logística. Então, hoje, a gente já tem as opções de infraestrutura em terra para permitir, conjuntamente com os recursos navais e aéreos, fazer esse provimento de equipamentos e serviços para o offshore das pessoas para garantir a continuidade operacional. Além desse lado de hardware, né, é muito importante a gente ter em mente que essa atividade de logística ela é mais do que o hardware, é o humanware e o software que faz essas coisas funcionarem da forma otimizada. Então, toda essa inteligência que vai fazer a programação, a execução, monitoramento dessa cadeia de elos que permite, então, que um equipamento seja planejado o que é necessário, programado quando é que ele deve estar a bordo, fazer todo o trajeto ótimo para ele fazer esse percurso entre o ponto de origem dele e o ponto a ser abastecido. E a reverso também, ou seja, o que sai de bordo, seja ele reutilizável, seja ele resíduo, ter toda a destinação ambientalmente correta e legalmente adequada, coberta, para que você tenha essa continuidade de operações sem nenhum tipo de transtorno. Isso, obviamente, hoje em dia, você ainda acrescenta um item que se chama redução de pegada de carbono, já que vários desses elos são grandes emissores de carbono e hoje, então, as operadoras, todas elas, têm uma visão de minimização dessa cadeia e demandam isso de cada um desses elos da cadeia logística. Essa inteligência, então, ela vem junto dessa inteligência de gerenciamento desses recursos, ela vem junto com um outro ponto que pode ser até mesmo uma mudança de modelo de negócio, né? Que aí aparecem, por exemplo, opções de logística integrada, que hoje vai ser abordada também aqui nesse nosso evento. Adicionalmente, a forma, vou chamar tradicional, de se você contratar individualmente os elos e a operadora, o cliente final, fazer o gerenciamento desses elos. E ao invés de ser dessa forma, você tem uma outra maneira de fazer a contratação, talvez se aproximando mais de como acontece em outras indústrias, né, e não apenas aquela de EIP. Bom, é isso que a gente pretende hoje abordar com os 3 panelistas, e eu tenho certeza que vai ser bastante interessante e produtivo, e eu vou começar então a chamar o primeiro dos panelistas. Eu gostaria de chamar então o Marcelo Martins. Marcelo, ele é engenheiro naval e diretor técnico comercial do Grupo CBO. Conheço o Marcelo já há bastante tempo. Marcelo foi uma figura fundamental na CBO, não apenas na fase onde a CBO tinha as embarcações que eu vou chamar de uma primeira geração, mas depois que ela fez um grande programa de expansão de frota, bem sucedido, e que continua em andamento. Marcelo, por favor, a tela é sua. Tá bom, Formigli, obrigado. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Obrigado ao IBP por abrir esse espaço aqui para a gente. Realmente, já estou há algum tempo aqui na CBO, há mais de 25 anos, e pude viver aí uma fase muito interessante aqui da indústria, desde a quebra do monopólio em 97, da Petrobras, a vinda de outras empresas, o crescimento offshore. Então, é bem interessante estar aqui para conversar com vocês. Vamos começar a passar um pouquinho a apresentação, falar aqui de alternativas para o mercado tradicional, né, de afretamento de embarcações. Ainda não estou vendo aqui a apresentação, ela deve estar vindo aí.
Opa, tá chegando aí. Chegou. Ok, Marcelo, estamos vendo. Beleza, então tá bom. A CBO, então, assim, falar um pouquinho da CBO, é uma empresa muito tradicional, surgiu junto com offshore aqui no Brasil, junto com a Petrobras, né, a necessidade da Petrobras de explorar petróleo em mar aberto, né? E foi fundada em 78, tem um pouquinho mais de 40 anos. Hoje a CBO tem 40 embarcações e eu tive realmente, como eu disse, a oportunidade de participar intensamente desse crescimento da CBO nos últimos 25 anos. E na época a CBO pertencia à família Fischer, né, um acionista que acreditou no mercado nacional, investiu bastante, junto com executivos brilhantes que havia na época, Luiz Maurício, Alfredo Naslauski. A gente pôde realmente desenvolver na CBO uma tese de investimento bem grande, com uma cultura que acho que a gente vai falar aqui, né, como vocês colocaram, de inovação e DNA. A gente tem esse DNA aqui na CBO. Isso começou lá em 1998, quando a gente acreditou que o modelo de crescimento aqui no Brasil, que a gente precisava de embarcações de bandeira brasileira, né? Na época, 80% do mercado era de embarcações de bandeira estrangeira. E a gente, acreditando nesse mercado aqui na CBO, começou a construir aqui no Brasil, onde praticamente todos os estaleiros fechados, e a gente acreditava que esse modelo ia ser sustentável e que realmente ele foi um modelo de muito sucesso, não só para a CBO, como para outras empresas. Acho que a gente construiu aqui mais de 200 embarcações no Brasil. Hoje eu posso dizer que para alguns tipos de embarcação, essa proporção entre bandeira brasileira e bandeira estrangeira se inverteu, né? Tem alguns até que eu diria que tem 100% de bandeira brasileira. E eu acho que a gente contribuiu de forma plantando essa sementinha, desbravando novos mares, né? E sendo inovadora, que eu acho que é o tema aqui. Esse tema de inovação, a gente também deu continuidade com os novos acionistas que chegaram no final de 2013, começo de 2014, dando continuidade ao crescimento. A gente construiu aí mais 9 embarcações, construiu um novo estaleiro, um estaleiro que teve uma performance excepcional. E esse ciclo de construção, ele praticamente se encerrou em 2018. A gente continua investindo em crescimento. Isso é um privilégio, fazer parte de um segmento que continua crescendo. Eu acho que ele ainda tem oportunidade de crescimento, mas sempre de forma inovadora. E nessa linha de inovação, né, juntamente com os nossos executivos atuais da CBO, né, muito fortes também nessa linha de inovação, mantendo a cultura da empresa, a gente criou alternativas que vocês vão ver aqui. Mas, para falar de inovação, puder passar o próximo slide, eu acho que a gente contextualizar, né, e dar um exemplo de inovação. Também há pouco mais de 20 anos atrás, né, talvez 30 anos atrás, a internet começava aqui no Brasil, no mundo, né? Não só no Brasil, no mundo. E ela revolucionou diversos mercados, né? Completamente, eu diria, né? Da música, que à esquerda mudou totalmente, né? A maneira de se negociar, de se consumir música mudou completamente. Da mesma forma, a televisão, jornal, nem se fala, né? Hoje em dia, cada vez mais digital, livros. E acho que a principal revolução, e a gente continua nessa revolução, é de comunicação, né? Essa semana a gente pôde perceber o que seria o mundo sem uma comunicação eficiente, baseada em internet, né? Como quando a WhatsApp, por exemplo, caiu, né? A gente percebeu ali como a gente é dependente dessa nova maneira de se comunicar. Então, assim, para mostrar o quanto que as coisas mudam e que a gente tem que estar atento a essas mudanças. A CBO, não só olhando de forma inovadora para seu segmento, está atenta também às mudanças em todos os segmentos e tentando aplicar isso ao seu negócio. Então, próximo slide, por favor. A gente olhava para a logística de uma forma, vamos dizer, que não ainda offshore, né? A logística tradicional de terra, como o Formili colocou, algumas empresas já estavam trazendo soluções
integradas, em que o mercado, há um tempo atrás, era descentralizado e burocrático, e as empresas e as pessoas tinham dificuldade. Hoje a gente vê um mercado logístico onshore e em outros segmentos muito mais eficientes do que eram há um tempo atrás. E aí a gente, por que não trazer isso para a logística offshore? Essa é uma pergunta que a gente começou a se fazer. Eu me lembro, em meados da década de 2000, ainda com os acionistas antigos e com a administração diferente também aqui na CBO, a gente já falava num modelo em que a empresa de AIP ela deixaria de contratar a embarcação e poderia contratar a carga direto nas unidades de exploração e produção. Isso em meados da década de 2000. E em 2017 surgiu essa oportunidade, da gente realmente viu ali de forma concreta a oportunidade de fazer a logística integrada direto para a plataforma. E aí a gente vai falar um pouquinho aqui no próximo slide. Como é que é a logística offshore, então, hoje, né? Ainda mais de 95%, eu diria, aqui no mercado brasileiro, tirando essa inovação que a gente começou aqui, eu diria que a grande parte esmagadora ainda é a logística offshore tradicional, focada em contratar ativos, fazendo a logística dentro da própria empresa, né, de AIP, independente para armazenar e transportar. Fica a cargo da empresa de AIP a responsabilidade por planejar, organizar e controlar todos os fornecedores, né, dessa logística. Então, tem aí os pontos de contato, os armadores, os transportadoras, centro de distribuição, fornecedores. Então, tem que administrar todos esses fornecedores. E uma empresa de exploração e produção, ela gostaria, imagino, de se focar no core business dela, que é explorar e produzir petróleo, certo? Então, fazer parte inserir na sua atividade a cadeia logística traz custo e desafios para a empresa de exploração e produção. Normalmente, esse contrato, então, é um contrato por tempo das embarcações. As embarcações ficam disponíveis para a empresa de AIP 24 horas por dia, 7 dias por semana, e quem faz a logística e a performance dessa logística é a própria empresa de AIP. Então, o tempo define o custo e os armadores, donos dos navios, participam muito pouco do cronograma efetivo de atividade das unidades de exploração e produção. Pode passar, por favor. Que a gente começou aqui, e essa ideia que a gente está trazendo é uma alternativa a esse modelo, que é a alternativa de logística integrada. E a gente já está fazendo isso aqui na CBO. A CBO, então, fica responsável por gerenciar e operar a cadeia logística das atividades de AIP, com condições seguras, obviamente, inovadoras e sustentáveis, da forma que a gente sempre fez, com a nossa operação tradicional de afretamento. E a gente, nesse modelo, compartilha, então, os riscos inerentes, por exemplo, ao cronograma de perfuração das sondas, que é o que a gente está desenvolvendo agora. Então, são 2 sondas que tem campanhas de perfuração e que a gente está intensamente ligado a esse cronograma, né? Então, a gente tem que atender a esse cronograma e tem que dimensionar a frota necessária para isso. A gente é responsável pelo combustível também e responsável por entregar essa carga direto na plataforma, sendo remunerado por tonelada transportada e também um SLA de serviço, um tempo necessário onde essa carga deve estar lá na plataforma. Então, além a gente faz, obviamente, reuniões de planejamento com os nossos clientes, coleta, distribuição, responsável pelo fluxo de informações, logística reversa, né, o backload. Tem embarcação, tem essa possibilidade, tem embarcação dedicada, tem extensão de convés, transbordo entre unidades, embarcações, veículos, armazenagem padrão, CBO, e até conceitos da logística tradicional de outros setores, Milk Run, por exemplo, de referência automotiva, em que você faz viagens para entregar produtos em diferentes plataformas.
Então, é um conceito realmente inovador que a gente queria trazer aqui, dividir com vocês o que a gente já está fazendo. Próximo slide, por favor. E quais são as diferenças aqui? Só uma comparação para poder deixar claro aí, né? O modelo tradicional, a logística com vários fornecedores. Na logística integrada, o nosso cliente está em contato direto com uma empresa só, que centraliza toda a logística da operação. No modelo tradicional, a empresa de AIP precisa integrar todos os fornecedores. No modelo de logística integrada, a empresa de AIP com um único fornecedor, nesse caso, a CBO. No modelo tradicional, a empresa de AIP é responsável por planejar, organizar e controlar. Na logística integrada, essa responsabilidade é delegada e, obviamente, acompanhada através de reuniões de planejamento e performance, né? Então, a gente também tem que estar performando. Num caso, a embarcação é contratada por tempo. No outro, como eu comentei já, a contratação é por entregas nas plataformas e também o SLA. Obviamente, tem um risco maior no modelo tradicional de performance para a empresa de AIP, visto que o meu barco é contratado por tempo, independente do que ele vai fazer, né? No caso da logística integrada, a gente só recebe se a embarcação entregar a carga. Tem que transportar a carga para a gente poder faturar. Então, nessa hora, o risco é compartilhado, né? E a gente está totalmente inserido no cronograma da unidade de exploração e produção. Próximo slide, por favor. A gente se preparou bastante para fazer esse serviço. A gente tem aí o aluguel de equipamentos, depósito, armazenamento. A gente conta com parceiros. No caso que a gente está fazendo agora, o nosso parceiro é a Nitshore, lá de Niterói, performando muito bem. Tem transporte terrestre, gestão do inventário, abastecimento de água potável, atendimento a cargas emergenciais. A gente é responsável pelo abastecimento das nossas próprias embarcações. É um modelo realmente diferente do que no caso do afretamento por tempo. Esse óleo combustível é fornecido pelos nossos clientes, além da gestão de resíduos. Próximo slide, por favor. A gente, como eu disse, se preparou bastante. A gente começou, assim, nossa primeira tentativa foi em 2017, onde teve a primeira oportunidade. A gente trouxe profissionais do mercado para nos ajudar a montar a proposta para a oportunidade que apareceu, né? A gente trouxe pessoas que trabalhavam na Petrobras, pessoas que trabalhavam na Shell, pessoas também especializadas em logística. Por exemplo, o nosso gerente executivo hoje de logística integrada é o Nelson, que ele vem do mercado de logística, especializado em logística, e está tendo uma performance muito boa. A gente desenvolveu sistemas proprietários junto com o Accenture, tanto para materiais quanto para as embarcações, de forma a compartilhar isso diretamente com o nosso cliente, no caso aqui a Petrobras. Próximo, por favor. Então, como eu já mencionei, é um projeto pioneiro aqui no Brasil, é uma parceria com a Petrobras. A gente quer realmente prestar o melhor serviço possível, obviamente com muita segurança, com a qualidade de sempre, e até o momento a gente tem tido muito sucesso. Alguns dados aqui que eu acho que vale a pena compartilhar. A gente tem tempo aqui médio do armazém Petrobras até a sonda de 5 dias. Embarcações por sonda, a gente está com um número de 1,22 PSVs. Não obstante, a gente já usou 7 embarcações nesse contrato, mas por tempos menores, né? Isso dá esse número de PSVs por sonda, o que é muito bom, um número muito bom. A gente atende também a carga emergencial aqui no quadrinho à direita, já tem 32,2% de cargas emergenciais, ou seja, a emergência sempre acontece e a gente está pronto aí para atendê-las. E o mais importante que eu acho dessa história toda é o tempo de sonda parada, 0 hora. A gente está com realmente o foco em manter as sondas 100% operacionais no que depender da nossa logística. Eu acho que isso a gente tem tido muito sucesso aí nesses primeiros meses, 5, 6 meses aí de operação. Próximo, por favor. Acho que finalizando, o que a gente quer deixar aqui de mensagem? Realmente, a gente enxerga o futuro muito promissor para a logística integrada.
Isso não significa que o mercado tradicional vai se acabar, a gente acha que não vai, acho que esses dois modelos eles vão conviver. É um projeto pioneiro, acho que a gente contribui aqui para a evolução dessa logística offshore. Eu não tenho a menor dúvida aqui dentro da CBO, né, a gente não tem a menor dúvida de que tem muitos desdobramentos para isso, muitos desdobramentos. A gente pode trabalhar a partir desse modelo com outras formas de contratação muito interessantes. Eu acho que o mercado vai tirar bastante proveito disso. E a gente traz realmente uma alternativa para o mercado e está disposto aí a aumentar a nossa oferta desse tipo de solução. Era isso, pessoal, que eu queria trazer. A gente agradece aqui realmente o espaço. Estamos à disposição aí para conversar sobre o tema. E obrigado mais uma vez aí ao IBP essa oportunidade. Ok, Marcelo, muito boa apresentação. Eu diria que mostrando os meses, né, de execução até agora desse modelo de logística integrada, com resultados bem impressionantes e certamente despertando a curiosidade coletiva da viabilidade disso ser aplicado, obviamente, com as suas respectivas operações. Muito bacana. A gente vai ter depois a parte de perguntas e respostas, vai poder explorar mais tanto logística integrada quanto outros temas aí, a depender das perguntas que venham da plateia, além das que eu mesmo já fiz aqui algumas anotações. Bem, o próximo, muito obrigado aí, agora partindo agora para o Daniel Gago. Daniel, ele é administrador de empresa, está 18 anos trabalhando na logística da Petrobras, é um colega que tem tido uma carreira de destaque dentro da empresa, tem especialidade em logística lá na Copead, trabalhou em todos os elos da parte de logística, desde planejamento, gestão e dimensionamento de recursos, contratação, parcerias e as operações em si. E atualmente ele é o gerente executivo de logística de AIP da Petrobras. Daniel, o painel está contigo. Boa tarde, pessoal. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Por favor, só confirme se está aparecendo. Está sim, Daniel, compartilhado. Tá. Bom, boa tarde, pessoal. É um prazer, né, estar aqui no IBP, né, junto aí com o Formiga, né, que foi quem me recebeu em 2004 aí na companhia, compartilhando aí também com o Diniz, que foi um grande tutor que eu tive também na companhia, e o Marcelo, que a gente conhece aí também de longa data, né, que é a CBO, sempre grande parceira comercial, né, da Petrobras. Então, ver no IBP, né, uma apresentação, um webinar, falando de logística integrada, né, logística de AIP, isso é uma evolução, né, que eu entendo que a gente conseguiu durante esses anos. Né? A logística em si ela é simples, né? Então, ela precisa pegar um material de um lugar e levar para o outro, assim como pessoas, né? Mas a forma como isso é feito, né, como é muito legal ali o painel do Marcelo, a evolução, né, da música, da TV, a gente vê isso na logística de IP, né, essa evolução tecnológica, né, de transformação digital. Então, só para a gente ter um panorama, né, dos desafios, né, se a gente chegar ali na Praia do Arpoador para olhar o pôr do sol, imaginar que a quase 200 quilômetros dali está a P74, né, do Campo de Búzios, que em 2020, no ano de pandemia, recebeu aí, movimentou 7.400 passageiros, 37 mil toneladas. Né? Então, isso é a P74. E se eu falar da Petrobras em 2020, né, a gente movimentou 2,9 milhões de toneladas, isso equivale a praticamente 2.700.000 carros populares. E passageiros, 562 mil passageiros. Né? E isso, pegando Fernando Noronha na pré-pandemia, a gente está falando aí de quase 3 vezes o número de visitantes do arquipélago. Então,
é um movimento, né, muito importante para o IP. Mas aí eu mergulho um pouquinho aqui na exploração e produção, né? Quando a gente olha a nossa costa, eu vou dar um zoom, né, aqui em todo o nosso litoral, mas quem agora a gente está desenvolvendo com bastante firmeza, né, é o pré-sal. Né? Isso aí é até um arquivo que a gente pode entrar lá na ANP. Quando a gente olha a Bacia de Santos, né, todos os seus campos exploratórios e em desenvolvimento e em produção, quando nós da logística a gente olha para o oceano através ali da praia do Arpoador, naquele pôr do sol, o que a gente imagina que está lá dentro, né? Os nossos clientes. Quem são os nossos clientes? Nossos clientes são as unidades marítimas, né? Então, aqui a gente tem diversos tipos de unidade marítima, pegando aqui mais no sul-sudeste, a gente tem mais a fixa, o FPSO e o navio sonda, né, e a semi-submersível. São mais comuns aqui no sul-sudeste. Agora, falando de um FPSO, quando a gente colocou agora lá o Carioca, né, para produzir uma grande engenharia envolvida naquela embarcação, a gente olha o seguinte, né, tirando uma foto de cima de um FPSO, o que a logística contribuiu para esse FPSO estar trabalhando e continuar trabalhando? Então, aqui eu avanço em todas as fases do AIP. Lá na exploração, quando a gente está falando do plano exploratório mínimo, eu pelo menos um poço vou fazer com uma sonda e a logística está enviando carga, está enviando pessoas para executar essa faina. No desenvolvimento da produção, né, durante a construção dos poços, a logística está presente. E depois da produção do FPSO também. E agora um novo advento, né, que é o amadurecimento de alguns campos, o descomissionamento também, a logística está atuando. Então, quando eu olho um sistema completo de um FPSO, o que eu posso dizer que o Carioca está funcionando? Que nós levamos equipamentos de suprimento de poços, né? Esses equipamentos, o fluido, a parte de cimentação, as embarcações levam para a sonda para efetuar esse trabalho. Equipamento submarino, a mesma coisa, né? A logística está atuando aí, levar uma árvore de Natal para finalizar um poço e suas conexões. E quando eu olho propriamente o FPSO, o que a gente tem aqui? Todo o transporte de equipamentos de construção e montagem, manutenção elétrica, bombas, compressores, válvulas, produto químico, que é um produto muito crítico, rancho, né? A gente precisa ter toda a hotelaria, né? A habitabilidade daquela unidade marítima. Então, a gente está levando isso via, principalmente, o modal marítimo, né? E quando essa unidade está produzindo, ela chega perto de topar, o que a gente tem que fazer? O alívio dessa unidade, né? Então, a gente tem uma atividade que chama de OPTO, Operação de Terminal Oceânico, que faz a manutenção desses mangotes e apoia ali o petroleiro que vai receber esse óleo. E, dando continuidade a todo esse trabalho aqui, a gente tem o risco de vazamento, né, de uma emergência de hidrocarboneto. Então, possuímos todo um plano de controle da emergência. Além disso, eu preciso levar as pessoas pelo modal aéreo, né, via helicóptero. Lembrando ali que a gente transportou quase 600 mil, né, passageiros em 2020. E para uma operação segura, eu posso ter algum sinistro numa unidade marítima que eu tenha que desembarcar algum colega, né, algum profissional rapidamente, e a gente tem um resgate aeromédico. Então, esse contexto todo é a logística de IP, né? Então, como que funciona isso na Petrobras? De forma muito bem integrada nesses 4 macroprocessos, né? Tem a logística onshore, que tem a parte de resíduo, né? Todo o tratamento de resíduos que vem do backload, a operação dos armazéns, o transporte terrestre, a operação portuária. E isso se integra à logística offshore, né? Pelo transporte de carga marítima, que compartilha alguns recursos com a operação de controle de emergência e o terminal oceânico. Além disso, no offshore também a gente faz a operação do transporte aéreo. E o transporte aéreo a gente também tem como autoridade técnica dentro da Petrobras e nas suas subsidiárias a segurança na aviação, né, que a gente participa, né, de toda a sistemática, né, que existe na IOGP, no subcomitê de aviação,
E como é que a gente faz isso tudo? A gente roda, né, isso tudo num grande processo chamar Integrar Operações, no qual eu me conecto com os meus clientes, que são as nossas plataformas, né? Então, a gente está muito presente e isso é uma grande engenharia, né, logística para rodar esse processo todo. Então, quando eu falo de engenharia logística, é importante a cadência. E, como eu falei, né, a logística ela é levar algo de um lugar para o outro. E algo que a gente vem desenvolvendo, né, muito tempo aí trabalhando nisso, simulação, algoritmo genético, Monte Carlo, a gente recebeu um prêmio em PO. Então, isso vem ajudando, né, esse background que a gente tem da parte logística, e uma das coisas que a gente definiu que ajuda muito a logística, muito a cadência, porque eu tenho as cargas da Petrobras e tenho a carga de fornecedores que entregam direto no porto. A gente tem um batente, e esse batente, né, que a gente utiliza muito é a saída do barco de um porto. Com essa saída, eu consigo fazer todo o lead time dentro da cadeia da logística da Petrobras, como dos nossos fornecedores. Vamos dar um exemplo aí das empresas de rancho. Ela tem um jogo de rancho, ela vai embarcar no dia, ela sabe o dia que vai desembarcar aquele conjunto de rancho para dar esse ciclo contínuo. Então, quando eu olho esse fluxo aqui, a Petrobras ela recebe dos fornecedores materiais comprados, né, por uma necessidade para as suas unidades. Esse material ele tem duas chances. Ele pode ser armazenado, o estoque, ou uma aplicação direta, né? E depois eu tenho a preparação, e isso olhando já a saída do barco. Esse barco vai sair daqui a 3 dias. Eu começo a preparar. O que é preparar? Isso recebe alguns nomes, né? Picking, preparação, consolidação de carga, unitização, que é simplesmente pegar um equipamento unitizador, né, que é um container, uma caixa, e de alguns locais receber esses materiais para uma unidade marítima, vou pegar o exemplo da P-74, e preparar esse material. E nisso eu faço a transferência com o agendamento no porto, pelo transporte terrestre, que lá no porto a gente recebe essa carga, faz todo o ritual ali de inspeção, e ao chegar o barco a gente embarca, né? Em alguns portos a gente tem o fornecimento de água e diesel numa embarcação multipropósito, que evoluiu muito, né, nos últimos anos, e segue para a unidade marítima. O backload segue o mesmo processo, né, que eu desço no porto, tenho os horários de retirada, faço essa triagem de material, que pode ir para estoque ou pode ter uma transferência de domínio de bem. O que é isso? É a alienação do material ou a própria sucata, né? O material é inservível, já está sucateado, eu posso vender como sucata e eu tenho os compradores. Então, esse processo todo é muito bem integrado com os nossos clientes, né? A gente tem presença dentro do gerente de empreendimento de poço, dentro das unidades de negócio, fazendo essa engrenagem toda cadenciar e apoiando o controle da emergência, a operação terminal oceânico, o transporte aéreo offshore. E quando a gente está olhando isso também, é legal ver o que vem evoluindo, né, nesse processo. A gente precisa, né, como a CBO vem falando, eu fico muito orgulhoso de ver a CBO chegando aonde ela está chegando, porque isso faz muito parte do desenvolvimento dos nossos fornecedores, né? E a gente tem aqui grandes programas que as empresas participam, né, que é o PEOTRAN, que é o Programa de Excelência das Operações de Transporte Aéreo e Marítimo, né, PEOTRAN A e M, e o PEOTER, porque isso a gente consegue exigir algo a mais que tenha no próprio mercado, né? Então, para garantir a segurança, porque a gente está falando ali, quando a gente fala principalmente de transporte aéreo, eu estou transportando pessoas. Eu tenho 2 irmãos que trabalham embarcado, eu não posso deixar que insegura essa operação. Eu trabalho muito por isso, para garantir, né, essa integridade. E o que a gente vem aprendendo, né, que tem a ver com a logística integrada? É o que a gente chama de comando único integrado junto aos clientes, que é para dar a priorização das cargas e, principalmente, a cadência. E, no âmbito da Petrobras, né, falando da Petrobras, que é uma empresa de economia mista que trabalha ali com a Lei 13.303, a gente evolui muito no gerenciamento de contratos integrados, né? Então, o Marcelo
citou um exemplo. Em Macaé, a gente tem um grande exemplo, que o armazém e o transporte terrestre tem um contrato único, a gente já trabalhou com 14 contratos de 12 empresas, né? Então, essa integração é importante, né, para minimizar o esforço e garantir cada vez mais integração. E sempre lembrando, integração para ter uma melhor eficiência, né, um melhor nível de serviço, mas, acima de tudo, com muita segurança. Devolvo a palavra aí para você, Fornilho. Daniel, muito bacana. Compartilhando aqui com a audiência a complexidade dessa atividade super importante e exitosa da Petrobras no suporte logístico offshore. Fico muito feliz de ver como é que evolui a cada ano, né, a atividade, algo que, volto a dizer, lá atrás, década de 70, era uma atividade específica da perfuração, era ela quem capitaneava esse processo, tanto para a exploração quanto para a produção. Depois, quando tudo virou AIP, né, essa atividade passou a ter uma identidade própria, que é a atividade de logística. E o fato de ter uma gerência de logística específica demonstra a importância que o assunto tem dentro da Petrobras. Não bastasse aí a multiplicidade de recursos físicos e humanos associados à atividade, obviamente, além da importância associada à continuidade operacional, seja das sondas, dos PLSVs, das plataformas de produção. Bem, muito bacana. Vamos agora chamar o nosso terceiro panelista, um amigo pessoal, trajetória muito parecida com a minha na Petrobras, o Maurício Diniz. O Diniz, ele é engenheiro de petróleo, trabalhou por mais de 35 anos na Petrobras, ocupou várias funções gerenciais, tanto no Nordeste quanto na Bacia de Campos, e depois também foi gerente geral e executivo na área de engenharia submarina, na logística, SMS. Atualmente, Diniz dá a sua contribuição para a indústria privada através da diretoria de operações offshore da 3R Petróleo. Diniz, a bola está contigo, meu amigo. Obrigado aí, Formili, obrigado aí ao IBP pelo convite. Esse é um tema realmente bastante fundamental e que eu trabalhei com ele bastante tempo na Petrobras, e eu sei da importância e da dificuldade que a gente tem para poder trabalhar esse tema e colocar toda essa inteligência, essa logística para operar e para poder reduzir os nossos custos. Eu não sei se já está aparecendo. Não, ainda não está não, Diniz. Aí, então, a gente já vai, vamos ver se... Deu certo? Ainda não. Você... Não. Vamos aqui tentar de novo compartilhar. Aqui. Perfeito, agora estamos vendo. Beleza, então. Então, a ideia, pessoal, é mostrar um pouquinho o que uma empresa, uma outra visão um pouco diferente de uma empresa grande, de uma empresa igual a Petrobras, que iniciou todo esse trabalho de exploração e produção no Brasil. Uma visão um pouco diferente agora, estando um pouquinho um outro lado aí, vamos dizer assim, na empresa grande, uma empresa bem menor. Então, só mostrar um pouquinho aí a lógica de uma empresa que tem várias áreas que ela está conseguindo, aí nesse desenvolvimento, ela começar a operar essas várias áreas. Então, a gente tem trabalho aí na Bacia Potiguar, na Bacia do Recôncavo, Espírito Santo e Campos. Eu vou destacar, obviamente, aquela área offshore, só para dar uma visão um pouquinho diferente dos desafios que a gente tem. Então, a gente tem um polo pescada, olhando o lado direito em cima aqui, o que a gente tem? Uma lâmina d'água muito rasa, a gente vê a unidade quase que da costa, muito próxima à costa, plataforma desabitada,
e uma equipe de manutenção que embarca periodicamente. Ou seja, a lógica já é um pouco diferente. Mudando um pouquinho, a gente tem aqui uma outra área, que é Peroá. Então, aí, já é uma plataforma fixa, é uma lâmina d'água aí de 70 metros, distante 50 quilômetros da costa, também desabitada e com uma equipe de manutenção também que embarca periodicamente. E nessa área a gente já começa a ter algum desenvolvimento da produção futuro, a gente começa a ter aí outros desafios de tentar mobilizar toda uma equipe offshore, todo um trabalho e recursos offshore para perfurar, para poder trabalhar em 1, 2, 3 poços, que é bastante diferente de uma lógica de uma empresa grande. E, por último, aqui um outro ativo, também que está em fase aí de closing, entre sign e close aí com a Petrobras, é o ativo de Papa-Terra, onde a gente tem aí uma TLWP, a gente tem um FPSO, tá aí lâmina d'água aí 1.200 metros, distante 110 quilômetros da costa, plataformas já são habitadas, com equipe completa aí, e vários poços a perforar e ainda o cover a fazer. Então, por que eu mostrei rapidamente aqui essa lógica de uma empresa pequena ou trabalhando em uma área que não tem muito outras empresas trabalhando, outras áreas trabalhando. Ou seja, isso acontece com as empresas menores e também com as empresas maiores em locais um pouco diferentes do que aquele dia a dia aí de Macaé, Rio de Janeiro, etc., onde tem todos os recursos. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que cada uma dessas atividades que a gente começou a falar aqui tem que ter uma lógica um pouquinho diferente. Então, desde o momento em que eu trabalhava nessa área na Petrobras, sempre foi o meu sonho, vamos dizer assim, de tentar sair da logística. O que quer dizer isso? Eu entendo que a logística é uma área que as empresas de logística entendem. Empresas de operação e produção, ela entende bastante de operação e produção das nossas unidades, produzir óleo e gás. Então, a gente vê hoje no mercado, teve uma super crise que a gente passou aí por uma pandemia, o desenvolvimento da logística foi monumental. Então, antigamente você falava em casa e receber alguma coisa em 7 dias, estava ótimo. Hoje você fala em receber em 2 dias, você já fica meio chateado e tal, que a empresa lenta e que está ruim essa logística. Então, esse mundo tem evoluído bastante. E esse mundo tem evoluído bastante a partir de uma demanda, a partir de uma exigência, e eu acho que isso hoje está começando a acontecer dentro das empresas menores e dessa lógica de uma logística que a gente tem que pensar de uma maneira diferente. E na minha cabeça vou dar alguns exemplos aqui, obviamente esse novo, essa ideia diferente, é algo que a gente já está vendo aí um grande exemplo aí, um primeiro passo dado pela CBO e Petrobras numa determinada área, mas eu acho que a gente tem campo para poder trabalhar muito mais. Então, por exemplo, o transporte de passageiros. Hoje, esse atual que eu coloco aí, tem empresas um pouco diferentes, mas mais ou menos a média do mercado. Cada operadora vai lá, contrata o seu helicóptero, o seu contrato com o aeroporto A, estabelece, você vai passar na plataforma tal, deixar 3 pessoas, 5, etc. e tal. Será que isso tem uma atividade de uma empresa de operação e produção ou uma atividade típica de uma empresa simplesmente que transporta pessoas, igual a gente vê hoje? Então, para uma realidade que eu estou mostrando aqui, eu acho que a gente tem que partir, e eu acho que é possível a gente partir, para a gente, vai lá e compra uma passagem para vou continuar com o exemplo aqui, Papa-Terra, ou na quarta-feira que vem levar 4 pessoas. Vai lá e compra um ticket, alguma aeronave vai estar pronta e que vai passar a aeronave de uma empresa tal e vai deixar você em Papa-Terra, alguém vai deixar na P-37, alguém numa plataforma da Equinor. Então, eu acho que isso é possível fazer. Vai ter um período de transição, e esse período de transição, obviamente, é um custo fixo que tenha essas companhias, várias operadoras vão ter que ir arcando com isso e mudando ao longo do tempo. As rotas seriam essas empresas que teriam que definir, bem como aeroportos, etc. E, claro, com todas as exigências de segurança que tanto a gente lutou o tempo todo por ter essas exigências de segurança.
Então, eu acho que esse é um modelo que eu, vamos dizer, tem aquele início mostrado pelo Marcelo, e eu acho que dá para trabalhar em todas as áreas. Quando a gente fala um pouquinho de transporte de carga, é um pouquinho mais diferente, porque hoje a gente tem tudo isso que já foi bastante dito aqui. Eu lembro claramente esse exemplo que o Daniel Gago falou aí, da gente ter num armazém aí um contrato com a empilhadeira, um contrato com o cara que dirigia a empilhadeira, um contrato com alguém que arrumava o armazém, outro que fazia com o caminhão. Então, isso, ao longo do tempo, isso foi melhorando, esse tempo foi entregando a quem efetivamente entende. E eu acho que dá para dar um passo a mais. Dá para dar um passo a mais, a gente tem que dividir isso aí numa lógica um pouquinho diferente, por tipo de carga, uma carga geral, diesel, líquido, sei, um tipo, tubulares, por exemplo, para intervenções em sonda, já tem esse super exemplo que foi dado aqui nesta plenária hoje aí de tempo perdido zero, ou seja, é possível fazer. E é possível a gente não contratar o barco A, o porto A e o armazém. Então, eu preciso de transportar uma árvore de Natal do lugar tal para o lugar tal. Tem que chegar lá no dia tal. Eu preciso de entregar a esta plataforma um volume de diesel tanto uma vez por semana. Tá? Então, isso, contratar isso, não interessando se aquela empresa vai levar com a embarcação A, embarcação B, embarcação C, a empresa que entende do assunto, a empresa de logística que entende do assunto, é que faria isso aí ao longo do tempo. Não estou querendo dizer que isso dá para fazer em todos os locais. Nos locais, os exemplos que o Daniel Gago disse, onde a gente tem grande volume, grande número de passageiros, regular todo dia, tem que pesar essa análise econômica. Mas eu ainda acho que você colocando isso tudo para as empresas, o mercado já evoluiu muito hoje no Brasil, empresas de logística, e quanto mais se demandar, a gente viu claramente nesse exemplo que eu dei bem simplório aqui de uma compra que você faz pela internet, você demandar isso das empresas, vai haver uma resposta. As empresas são muito boas. Então, a gente, dentro dessa lógica aí, não interferir na rota, ele faz a melhor rota que ele acha, o que interessa é o que será pago pelo volume ou por um determinado peso entregue numa determinada unidade. Bem como aquela parte que já está sendo feita aí de armazenagem, transporte rodoviário, toda aquela lógica de um porto, toda aquela negociação aí com a equipe portuária, eu entendo que isso fortemente hoje, as empresas de logística têm uma capacitação e estão se preparando e vão se preparar mais para isso. Um outro ponto um pouquinho mais complicado na logística, mas que também eu acho que é possível a gente compartilhar, já que o número de operadoras a cada dia aumenta mais no Brasil, não é só a Petrobras mais, e nem a Shell, então tem várias outras, aqueles recursos onde é possível compartilhar, por que não compartilhar em momentos de contingência, por exemplo? Mas contingência são momentos, eu sei que tem legislação, eu não vou falar aqui de embarcações, que é aquela discussão aí do CONAMA, mas tem outras áreas que é possível compartilhar. É possível compartilhar aí esses centros de defesa, é possível compartilhar apoios que a gente dá onshore para alguma contingência numa determinada unidade, as empresas se unirem para dar esse apoio. E eu cito até mesmo os programas ambientais. Tá? Então, é possível compartilhar, a gente está tendo algumas discussões agora de desinvestimento, e essas discussões, a gente está percebendo que programas ambientais também são possíveis de compartilhar. Tá? Então, nessa lógica de contingência e meio ambiente, a gente tem que separar, a gente tem que negociar aí com o órgão regulador, tem que negociar com o IBAMA, bem como os outros tipos de mudanças tem que negociar com a ANTAC, todos os órgãos reguladores, mas eu acho que se as próprias operadoras e as empresas se unirem, igual a gente está fazendo aqui hoje, levantando esse debate para uma discussão, a gente consegue otimizar bastante também nessa área de contingência e meio ambiente, tá? Um apoio aí para a gente ter todo mundo trabalhando de uma determinada forma que a gente consiga aí otimizar os custos. A gente é concorrente, todas as operadoras são concorrentes num determinado momento aí, no momento de leilão, no momento de desinvestimento, no momento de compra, isso é um momento. O outro momento onde a gente já tem aquele ativo, onde a gente possa compartilhar,
a gente tem mais é que se unir, todas as empresas, para poder tentar baratear, incentivar as empresas de logística a fazer um trabalho ainda melhor do que fazem hoje, que tem progredido bastante, e eu vejo claramente, pelo que está sendo discutido aqui hoje, da época que eu trabalhei na logística, da época que é hoje, uma evolução bastante grande, e isso aí a gente vai conseguir. Tem serviços em geral, porque não também ter uma carteira única para aqueles serviços ali de ROV, barco de mergulho, ancoragem, movimentação de espias, para áreas ou serviços ou atividades onde a gente não tem um trabalho contínuo, onde não dá para poder contratar isso ao longo do tempo, porque a gente não contratar o serviço. Então, linha inspecionada, ancoragem inspecionada, troca de uma determinada linha ou etc. e tal. Então, estabelecer essa carteira única entre as empresas e compartilhar esse serviço. Então, o que eu estou... E a gente não especificaria ali, quero um barco ROV com tipo de ROV desse tipo daquilo, para poder trabalhar na lâmina d'água tal, não. Eu preciso da inspeção da linha tal, ponto. Então, esse aí, alguém vai saber fazer isso melhor do que as operadoras, e a gente pagar por esse serviço. Então, meu foco aqui, como um todo, já chegando aqui para a parte final aí, que as operadoras, vamos dizer, após esse período de transição, deixar esse negócio do gerenciamento da logística em algumas áreas, que eu estou querendo dizer. Não estou querendo dizer que isso dá para fazer em todos os lugares e para todas as empresas. Tem alguns focos, alguns locais, e eu acho que isso tem que ir aumentando com o tempo. Então, deixar esse negócio de gerenciamento para a empresa que entende de logística, que ela vai aprimorando o seu serviço, otimizando os seus custos e fazendo essa remuneração aí por um serviço prestado final, que eu chamei aí, carga entregue, passageiro dentro da unidade, uma linha inspecionada, das mais variadas áreas que eu estou colocando. Tá? Então, essa é a lógica. Eu acho que dá para a gente trabalhar dentro dessa linha. Eu acho que as operadoras dá para se unir aí com as empresas de logística. A gente tem que tentar fazer esse fórum para poder... Eu acredito bastante que o futuro da logística offshore, dentro dessa área, eu acredito que dá para fazer dessa forma e dá para caminhar, e a gente já está vendo os primeiros passos nessa linha. Tá? É isso aí, Formile. Obrigado aí. Maurício, chamar de Maurício, só falta chamar de Maurício Antônio. Mas, Diniz, muito obrigado aí pela apresentação. Assim, minha mãe chamava assim. Eu sei Antônio, disso. Meu Deus do céu. Pois é. Mas hoje é parabéns. Diniz, muito legal a apresentação, mostrando assim uma aspiração, né, que eu acho que é muito representativa de uma grande gama das empresas que hoje atuam no offshore brasileiro, onde, como você bem destacou, com esse movimento do desinvestimento e com uma multiplicidade maior de operadores de menor porte, essa competência e essa quantidade de pontos a ser, essa competência interna, mais essa multiplicidade de pontos a serem atendidos, menor do que as dos grandes operadores, principalmente Petrobras, faz com que esse raciocínio que você coloca de uma prestação de serviço de logística, tanto no offshore aéreo quanto terrestre, com muito mais sentido de acontecer rapidamente. Legal que uma semente que você, Cristina, plantaram dentro da Petrobras, do modelo de integrado, o Daniel Gago, depois o Batalha também, vamos ser justos, o Daniel Gago ele está tendo a capacidade de execução agora, né? E acredito também que tende a crescer. Bom, eu queria pedir à turma do estúdio para colocar os 4 de volta aí na tela. Bem, estamos todos aqui no ar de novo e vamos atender as perguntas que estão vindo da plateia, algumas que eu também fiz. Bem, eu vou começar aqui com 2 para o Marcelo, da CBO. É o seguinte, teve um colega aqui da audiência
que na verdade são dois, mas que fizeram as seguintes perguntas, o Rafael Florencio e o Marcos Peçanha. O Rafael ele sintetizou, Marcelo, tudo que você apresentou, perguntando assim, o que você apresentou é quase, entre aspas, um Uber logístico offshore. Bom, então gostaria que você comentasse se você concorda com isso, quais são as peculiaridades, quais são as diferenças, além, obviamente, de não ter balinha no rebocador. Tem coisas muito melhores no catering lá do rebocador, além da balinha do Uber, se é que ainda tem balinha no Uber, já que a tarifa ficou apertada. E a outra pergunta do Marcos foi o seguinte, vem cá, nesse contexto de logística integrada, seria possível a expansão desse conceito para a cobertura de todo o território nacional, até mesmo lá na Foz do Amazonas? Então, se você puder responder essas duas perguntas, Marcelo. Beleza, vamos sim. Eu acho que essa questão do Uber, já veio essa discussão aqui na CBO. Obviamente, a associação é imediata. Eu diria, assim, a gente tem aqui na CBO que isso pode ser assim, um alvo a ser atingido muito lá na frente. Eu acho que a gente está muito longe disso ainda, mas a gente tem que ter isso em mente. Eu acho que a gente tem que buscar isso, né? A gente, a qualquer momento, a operadora, a qualquer momento, preciso de água na plataforma tal. E aí seleciona quem está disposto a levar a água lá na plataforma. Eu acho que esse modelo a gente tem que ter como meta, né? E trabalhar para que isso um dia seja possível. Se vai ser possível ou não, só o tempo vai dizer, né? Então, eu diria que é uma inspiração o Uber. E aí, já emendando na segunda, acho que dá para fazer isso. A gente não consegue fazer esse serviço sozinho. Não tem como. Eu acho que o cliente, aqui no caso, a Petrobras e outras que venham a fazer isso, eles são fundamentais nessa história aqui para a gente começar a desenvolver, né? Então, a gente precisa discutir qual é a campanha que a gente vai fazer. É uma campanha de exploração, é uma campanha de produção, é uma outra campanha que a gente não sabe ainda o que vai ser. Então, a primeira coisa é essa, porque isso vai definir volumes a serem transportados ao longo do tempo. Isso é absolutamente fundamental para uma empresa começar a discutir dimensionamento. Se a gente não tiver esse horizonte, uma parceria que a gente está desenvolvendo aqui, no caso com a Petrobras, esse projeto não decola. Vamos falar aqui a realidade. Então, é fundamental essa parceria que a Petrobras colocou no mercado e que a gente está tentando desenvolver para definir mais ou menos o escopo. A partir daí, acho que dá o V0 para a gente começar. Então, uma campanha na margem equatorial, por que não? Se a gente senta, desenvolve, pensa quais são os volumes, quais são os tempos, movimentos, faz sentido, não faz sentido. Eu acho que a discussão ela é fundamental e a gente realmente acredita que pode fazer sim, né? Então, vamos discutir. Acho que esse é o ponto. Beleza. Como na sua resposta é natural referenciar muito Petrobras, o Daniel, você pode complementar com a visão de vocês em relação a essa questão da viabilidade ou não e caso positivo ou negativo, algum horizonte de tempo onde ela se tornaria positivo, por exemplo, de cogitar de um serviço de logística integrada offshore no limite da Foz do Amazonas? Você pode fazer algum comentário sobre isso? Bom, assim, quando a gente olha a logística, né, ela tem espaço para vários modelos, né? E Diniz lembra muito bem disso aí, discussões que a gente tinha, né, quando a gente estava na Petrobras, cara, tem que fazer diferente. E esse fazer diferente, está aí esse contrato da CBO, né? Tem um contrato que eu mencionei da parte de armazém, que era muito pesado, né? 14 contratos sendo gerenciados ali. Então, assim, tem espaço para vários modelos. Obviamente que a Petrobras vai testando esses modelos de forma muito prudente, porque lembrando que, né, uma coisa que a gente prioriza é a segurança, e a segurança caminha diretamente com contingência, né?
Então, a gente não pode passar todo essa operação e deixar a logística, em algum momento, tornar-se um risco para a produção, né? Então, a meta é produzir 180 mil barris numa plataforma e nem saber que a logística existe. A gente vai ali e faz todo o processo para isso acontecer. O Foz do Amazonas, a margem equatorial, é um desafio, né, que está em curso, está em análise os modelos que a gente precisa atuar. Assim, eu tenho escrito na pedra como vai ser? Não, né, porque lá é um desafio. Lá é o que a gente tem de mais remoto, né? Você bota um campo aqui na Bacia de Campos, um campo na Bacia do Espírito Santo, Santos, até mais para o sul do país. No sul do país, se tiver, a gente até trabalhou, tem uma dificuldade, né? Mas passando do Nordeste, chegando para a parte do Norte, na margem equatorial, a gente não tem quase base nenhuma, né? Então, essa parceria vai ser muito importante. Só que isso a gente constrói com aquilo que a gente chama de estratégia de mercado, né? Então, primeiro a gente avalia, realmente, a gente tem a função, tem a licença para fazer aquele campo e como que a gente vai efetuar a contratação e o desenvolvimento dessa atividade para aquele campo. Então, isso é uma oportunidade, há uma chance, sim, mas está tudo ainda bem inicial, né, essa discussão. Eu não tenho nada concreto ainda, principalmente para a margem equatorial. Perfeito, Daniel. Nessa sua resposta, você comentou algo bem interessante, que é eu não posso, quer dizer, a Petrobras, né, não pode atender super bem as plataformas do pré-sal e não fazê-lo para outras plataformas de produção menor. A minha pergunta é se você pode explicar como é que hoje a Petrobras faz essa questão de nível de atendimento das unidades em função do quanto elas representam em termos de receita barra custos. Quando eu falo custos, estou falando das sondas, que também tem receita associada ao poço quando ele ficar pronto e, obviamente, tem a produção associada a ele ou a informação associada a um poço exploratório. Mas no caso da sonda, tem muita questão de custo, e no caso da plataforma de produção, é natural a gente pensar na produção. Você podia dar, assim, rapidamente, como é que a Petrobras hoje pondera isso na sua matriz de parametrização de atendimento aos pontos a serem abastecidos? Essa pergunta é muito legal, tá, Fulvio? Por quê? Por muito tempo a gente tratou todo mundo igual, né? E o que é importante para um campo de petróleo? É o seu VPL. Então, eu tenho que cobrar justo. Eu não tenho que ter um tratamento igualitário. Um exemplo básico. Transbordo de uma plataforma para outra cobrada por tonelada quilômetro. A gente olhava, era 4 centavos esse transbordo. Quando a gente começou um novo... Aí que vem a evolução da transformação digital, aplicar TI, né, na logística, a gente começou a cobrar a hora de operação daquele barco. Então, aquilo que era 4 centavos continuou sendo o mesmo barco, mas de forma justa a gente começou a ver que é o seguinte, cara, R$9.000, um transbordo de uma válvula de uma unidade para outra. O que isso trouxe para os nossos clientes? Por isso que é importante a integração. Reformular a logística. Então, o que a gente vê da logística na Petrobras desde 2016 para cá, a gente conseguiu reduzir muito o custo, né, da logística e, principalmente, nível de serviço. Então, mas um ponto não muda, é a segurança. Eu garanto a segurança igual para todo mundo. E para cada cliente, a gente negocia o nível de serviço, né? Então, esse nível de serviço, a quantidade de visita, a quantidade de carga, se eu vou ter um barco de extensão de convés ou não. Então, isso é negociado com uma plataforma de 12 mil barris e uma de 180. Então, a gente tem essa negociação do nível de serviço, que, obviamente, vai gerar a quantidade de recursos para atendimento àquela unidade, mas sem deixar cair a segurança. A segurança é igual para todo mundo, o modelo não muda. Perfeito.
Legal, é isso, muito, muito legal saber como é que vocês estão fazendo essa parametrização aí da ponderação. Pergunta agora é para o Diniz, e eu vou pegar aqui duas perguntas que foram feitas e juntá-las e botar algo que eu também gostaria de perguntar a você. Uma é do Marcos Peçanha, de novo, outra junto, um tema parecido, é da Valéria Costa, e é o seguinte: Diniz, você está defendendo bastante esse compartilhamento de recursos, os mais diversos, desde apoio marítimo, apoio aéreo, recursos onshore associados à logística, e você, no final, estendeu aí a sua ambição para outros serviços mais especializados, vou chamar assim, de inspeção submarina e por aí vai. Bem, bacana. Agora, uma coisa que a gente sabe que ainda existe, que eu gostaria de saber qual é a tua expectativa, é que é natural ainda que as operadoras, os clientes, né, têm as suas especificações e os seus protocolos que muitas vezes têm uma dificuldade muito grande de serem flexibilizados entre si para você tentar criar uma especificação comum que não seja o conjunto união de tudo isso, né? Porque pode ser que no final o conjunto união de tudo vire algo que é impossível de ser atendido, até mesmo tecnicamente. Isso talvez seja menos provável de acontecer, mas em termos de custo, o conjunto união ele provavelmente vai ser muito caro. Ou seja, como é que você vê a disposição de operadores como a 3R Offshore de aceitar que o padrão de cada um desses serviços nunca seja o padrão exato que a 3R faria se ela contratasse para ela, como única cliente daquele recurso, aquela especificação padrão que ela coloca. Ela aceitaria ter uma tolerância para poder ter uma especificação que atenda a ela e a outras empresas que geograficamente e em termos de características de operação demandam recursos parecidos e que, portanto, permitem um compartilhamento. Você pode explorar isso aí? Primeiro, eu acho que vale a pena a gente dividir em dois grandes grupos. O primeiro das especificações são as especificações relativas à segurança. Então, eu acho que esse ponto aí não dá muito para abrir mão dentro daquilo que é feito, dentro das melhores práticas, dentro daquilo que é recomendado pelas melhores empresas aí, e eu acho que todas as operadoras estão empenhados nisso, e até tem vários fóruns no IBP discutindo esses assuntos. Então, esse é um ponto da discussão. O outro ponto são aquelas especificações relativas ao tipo de serviço, tipo, preciso de um barco com tantos metros quadrados, preciso com uma potência de alguma coisa desse tipo. Tá? Então, este tipo de especificação, eu acho que dá para a gente ir abrindo mão ao longo do tempo em favor da especificação dada pelos especialistas. Então, se eu acho que tem que ter um barco de tantos metros que não sei o quê, o cara vai dizer, eu te entrego o serviço tal e a carga tal, o custo é tanto. Se eu vou usar um barquinho maior, um barquinho menor, com a forma que eu vou usar, é um problema meu. E aí eu concordo. Tá? Então, eu acho que é possível abrir mão dentro dessa segunda parte, que é a especificação técnica, em prol de uma redução de custo, mas, em primeiro lugar, você retira toda aquela parte de segurança. Toda aquela ali é mínimo, todo mundo tem que seguir, não tem muito o que discutir. Agora, o lado técnico, eu vejo perfeitamente viável. A gente estaria disposto a abrir mão de alguma especificação, algum item desse tipo, em favor aí de um bem maior, vamos dizer assim, de todo mundo tratar isso de uma maneira em conjunto. Tá? Eu acho que é possível fazer isso em todas as áreas. A gente tem, por exemplo, áreas ambientais, talvez seja a discussão mais difícil. Tá? Então, você tem área ambiental, tipo de tempo de atendimento mínimo, tem a legislação e tem um que cada empresa adota. Então, talvez nessa área ambiental seja mais difícil. Mas se você ir caminhando devagar por tudo aquilo que eu passei, talvez carga seja o mais próximo, vamos dizer assim, carga geral, que é o exemplo que já está sendo dado aí, e ao longo do tempo vai se
aperfeiçoando, ficando por último lá, talvez aqueles serviços gerais lá de Railway, etc. E em penúltimo aí a parte ambiental. Eu acho que você ir trabalhando aí carga, passageiro, serviço ambiental em geral, dá para a gente ir caminhando devagarzinho e se acostumando uma empresa com a necessidade e especificação da outra. Beleza, tá ótimo, tá bom. Eu tenho certeza que na hora que o primeiro, na verdade o primeiro não, tem que ter dois. Na hora que dois conseguirem se acertar nessa flexibilização, os outros que eventualmente tenham mais dificuldade vão acabar percebendo o ganho e aí acabam aumentando a complacência na tolerância das mudanças da especificação para poder capturar também um benefício. Você está certo. É isso mesmo. Agora eu queria mudar um pouco, falamos dessa parte de compartilhamento, eu queria falar um pouco de tecnologia, porque a gente só tem mais 8 minutos. Então, tem duas perguntas aqui que eu gostaria de fazer. Uma é para o Marcelo, e se alguém, se Diniz ou se Gago quiserem depois complementar, é o seguinte. Fala-se muito sobre redução de pegada de carbono, e quando a gente olha a pegada de carbono, né? No caso, o escopo 3, associado às nossas atividades offshore. Estou falando do escopo 3, segundo lá o GHG protocolo. Tá? Quando a gente pega esse escopo 3, ele inclui, e é pesado, esse percentual que vem da atividade de logística. Né? A minha pergunta para o Marcelo dentro da CBO, Marcelo, se você puder ser rápido, como é que vocês estão olhando hoje a priorização de ações nesse tema de redução de emissões para auxiliar os operadores nesse tema de reduzir a pegada de carbono do óleo produzido por cada um deles e que virou algo mandatório em termos de por exemplo, captação de fundo, né? Banco hoje, quando você bate na porta de um banco e cogita de pedir um empréstimo, o cara não olha apenas curva de produção para saber se ele tem ele tem uma garantia. Ele quer saber o seguinte: como é que é a curva de emissão desse teu óleo, para ver se isso se encaixa dentro lá da política dele de ESG. Por favor, Marcelo, manda brasa. Legal, Formília. Assim, esse tema de matriz energética, poderia falar aqui bastante tempo. A gente adora esse tema aqui na CBO, mas eu vou focar aqui exatamente já indo para o final da nossa discussão, o que a gente está fazendo de prática em relação a isso. A gente já vem desenvolvendo programas muito fortes de redução da pegada de carbono, né? A gente vem, primeiramente, reduzindo a pegada. De que forma? Tentando consumir menos combustível. Então, a aplicação, por exemplo, aqui na logística integrada de cara, né? A gente tem um centro de inteligência operacional e que ele desenvolveu um sistema em que ele monitora e simula a saída da embarcação, sob que velocidade, considerando o estado de mar que ele vai ter no caminho e ao chegar na plataforma. Então, a gente já se deparou com uma situação em que a gente simulou o que ele sairia normalmente, mas como o estado de mar lá na chegada ia ser muito ruim, a embarcação ia ficar muito tempo lá sem poder operar, gastando mais combustível, indo numa velocidade ideal. A gente simulou que era melhor ele ficar no porto, aguardando aquele estado de mar lá passar, mesmo ele navegando numa velocidade mais alta para atender o SLA da plataforma, mas pelo fato dele não ficar lá em stand-by, aguardando para operar, o consumo total de combustível ia ser menor. Consequentemente, pegada de carbono, emissões menores. Então, esse é um benefício que a gente já está trazendo para o nosso dia a dia de operação e pode aplicar também para o modelo tradicional de afetamento por tempo. Essa é uma das coisas que a gente está fazendo. Obviamente, a gente também já está investindo em alternativas de energia, como bateria. E também, assim, como a gente não consegue reduzir 100% o consumo de uma hora para outra de óleo diesel, né?
nas nossas embarcações. A gente decidiu aqui na CBO, a partir de setembro agora desse ano, todo o contrato assinado, a gente vai compensar as emissões de carbono, e a gente espera completar isso até 2025, comprando crédito de maneira para compensar essas emissões. Legal, pô, muito bacana isso. Isso tem hoje um impacto muito grande para os clientes de uma maneira geral, qualquer que sejam eles, porque virou um assunto igual a vazamento de petróleo e acidente de trabalho, né? Tá igual. Bem, tem mais aqui tem duas perguntas agora aqui, vinda de colegas aqui da audiência. Um é do Vitor Anselmo, lá do SEMPES, que pergunta sobre como é que os panelistas enxergam a transformação digital no contexto da logística offshore. A gente já falou de algumas coisas aqui que estão acontecendo, né, mas aí já são as aplicações. E tem mais uma pergunta aqui sobre, eu vou chamar a automação, né, de alguns dos recursos, com o papel de barcos não tripulados e drones para levar pequenas cargas offshore. Então, eu faria a primeira pergunta sobre a parte da digitalização, eu vou fazer para o Diniz e para o Gago, cada um comenta aí rapidinho, a gente está com muito pouco tempo, e a parte do drone e de papel de barco não tripulado pequena carga, eu vou deixar por último com o Marcelo. Vai lá, Gago, o que você pode falar sobre a parte de digitalização? A digitalização, né, ela é o que ajuda hoje a nossa logística, né? Quando eu olho a Petrobras assim, a gente sempre bate muito nessa tecla. Pô, a Petrobras, líder mundial em águas profundas. Cara, e na logística de IP? Quando que a gente vai, né, ter essa vanguarda, né? E isso é uma provocação que vem acontecendo naturalmente e é o que ajuda hoje a nossa tomada de decisão, principalmente quando a gente está falando da parte de integração, do volume de dados que a gente movimenta, né? Esse exemplo que o Marcelo utilizou da pegada do carbono, do controle da velocidade das embarcações, a gente está aplicando isso e o resultado está em voga, né? Está muito positivo. E a inteligência do dimensionamento e da programação, tanto aérea quanto marítima, é casada com transformação digital, né? Então, inclusive, a Petrobras está virando agora para o SAP S/4HANA, né? Usando o mercado. A gente tem o nosso logística de transporte que é dedicado, construído para a Petrobras, isso não é um modelo mais aplicável hoje. Então, é 100% uma bandeira da logística de IP e a gente vê grandes resultados. Do mais avançado ao mais simples, que é a redução de papel durante o fluxo logístico, né? Então, a TD caminha diretamente ligado a isso. Vamos lá, Diniz. Só vou dar um exemplo rápido desse assunto, como isso está afetando em todas as áreas. Eu tive aí há 2 semanas lá numa das estações em Macau, cheguei lá na estação, está lá o operador dentro da sala dele, com uma tela de TV na frente, vendo o caminhãozinho que estava buscando óleo numa dos postos lá longe, acompanhando a chegada daquele caminhão ali na unidade, na plataforma, na estação coletora ali, para poder receber o óleo, tá? Então, mas é só colocar aí o tão grande que está esse desenvolvimento e tão rápido, entendeu? Então, até num local desse a gente já tem a pessoa acompanhando lá o caminhão chegando, buscar o posto. Então, isso aí é o nosso dia a dia, a gente tem que trabalhar muito nisso. Ok. Marcelo, e quanto a essa parte de drones e eventuais embarcações não tripuladas, o que você pode comentar? Legal, família. A gente sempre discute assuntos inovadores, né? Como esse, é super inovador. Todo momento pipoca uma notícia aí a respeito disso e a gente acompanha aqui na CBO todos os desenvolvimentos que estão sendo feitos em relação a isso. A gente tem um programa aqui dentro chamado CBO 2030, que olha o que a gente imagina que uma empresa vai ser lá em 2030 e estuda anualmente algumas desses temas para ver se o caminho vai ser esse mesmo. E um deles é exatamente esse, embarcações não tripuladas, né? E qual é o estudo desse ano? Onde a gente esbarra ainda, né? As embarcações estão muito longe da costa.
os exemplos que a gente tem lá fora, as embarcações estão muito próximas, em que a velocidade de comunicação e de banda, que não é via satélite, a gente consegue outras metodologias, ela permite essa banda, essa velocidade, para você ter realmente segurança de que vai ter o controle total da embarcação. Quando você está falando a 200 quilômetros da costa, a comunicação é via satélite. Então, a gente está discutindo esse ano o que tem de tecnologia e o que vai vir pela frente que talvez possibilite a gente ter bandas, velocidades confiáveis a ponto de você ter embarcações não tripuladas. A gente acha que está distante ainda dessa tecnologia se tornar viável por conta da comunicação ainda. Isso é um work in progress, mas na verdade está ainda incipiente, né? Vamos botar desse jeito, diante do nível de segurança e de qualidade exigido das operações versus o que já foi desenvolvido até agora. Então, é algo para se investir, mas que não é para um curtíssimo intervalo de tempo. Chegamos aqui ao nosso prazo, são 16h32, o evento termina às 16h30, então queria agradecer mais uma vez a vocês três, através do Daniel da Petrobras, Diniz da 3R e Marcelo da CBO. Queria agradecer muito a audiência que participou bastante ativamente com perguntas, e eu espero que tenham gostado do que foi apresentado. Fica claro, né, que logística para que a gente tenha aquela percepção de invisibilidade, que às vezes é o que transparece, porque você não vê o trabalho que está acontecendo nos bastidores, entre aspas, para que tudo rode no offshore a contento, né? Quer dizer, o barco de sísmica, o PLSV, a sonda, a plataforma, tudo funcione bacana, a operação de alívio, tudo aconteça na boa, e aquilo é igual a ter energia elétrica, igual a ter o Wi-Fi dentro da casa ou dentro do escritório, porque você não fica pensando nisso quando você está usando aquelas coisas. Então, para mim, logística, ela tem essa característica. Juiz de futebol bom, né? Quanto menos a gente percebe que tem um juiz no campo, é sinal de que ele está fazendo um bom trabalho. Então, acho que hoje ficou mostrado que essa característica tende a continuar, obviamente, cada vez mais ambiciosa em termos de formas de prover esse tipo de serviço com qualidade, segurança, prazo e custo para o cliente final que gera receita através de óleo e gás ficar satisfeito. Parabéns aí a vocês três como representantes da nossa indústria offshore. Fico muito feliz do privilégio do IBP ter viabilizado a minha participação aqui como moderador, e torço para a gente ter outras oportunidades com vocês e com outros colegas da indústria para mostrar o quanto é importante e o quanto pode se ganhar dinheiro e tornar ainda mais competitivo o óleo no Brasil, não apenas do pré-sal, mas dos outros campos, né, com as suas realidades, cada um com as suas peculiaridades, para que a gente consiga continuar tendo um espaço para colocar o nosso óleo dentro daquela demanda mundial, que afinal é isso. Trabalhamos com uma commodity, óleo e gás, e essas duas commodities têm um preço estabelecido pelo mercado, e a gente tem que arrumar uma maneira de dar retorno para os acionistas, trabalhando no custo para que poder caber dentro do nosso do que a commodity entrega em termos de valor, de preço, e obviamente toda essa história aqui para poder os acionistas continuarem interessados em reinvestir num negócio que, apesar de se falar que é um negócio fadado a acabar, a gente sabe que toda vez que tem uma ameaça de redução dele, a gente está vendo preços atingidos tanto pelo óleo, pelo gás e pelas consequências dessa sua ausência em países os mais diversos possíveis no mundo. Torçamos para que isso se resolva logo diante do impacto
isso traz para a economia mundial e também, obviamente, aqui no Brasil. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima oportunidade.